Hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre o Deus que se move. E o Deus que se move, quando Ele se move, Ele nos leva junto com Ele. Nós já falamos aqui sobre Deus movendo e nós nos adaptando a Ele à medida que Ele se move, nós nos ajustamos e colocamos a nossa vida em linha com Ele. Nós também falamos aqui sobre o prazer que nós devemos ter nas coisas de Deus, no servir a Deus. O Samuel também falou sobre o Deus que se move para dentro de nós, nos transformando e nos mudando. Então, à medida que nós caminhamos com Deus, nós também somos, com a presença dEle, mudados. Na semana passada, o Celso falou para nós sobre o Jesus que põe ordem no caos da nossa vida, que muitas vezes está em desordem, e Ele nos ordena, nos coloca em linha com Deus nosso Pai. E hoje nós vamos dar continuidade nesse mover de Deus, e vamos falar do Deus que se move adiante, se move para frente, o Deus que leva e vai levar essa igreja para além dessas portas aqui. É o mover de Deus na direção daqueles que ainda não encontraram o caminho de Deus. Nós nascemos, crescemos e em algum momento nós precisamos nos decidir o caminho que nós iremos seguir. O mundo nos ocupa, o mundo nos instrui, o mundo nos doutrina, mas em algum momento nós temos que ter um encontro com Deus. E Deus se move na direção do mundo. Deus, Ele não fica estacionado esperando que nós cheguemos até Ele, mas Ele vai no mundo buscar as pessoas com quem Ele deseja ter relacionamento. E hoje nós vamos falar sobre isso, vamos continuar isso no sábado que vem. Hoje nós vamos começar a falar sobre o Deus que se move na direção do mundo e depois no sábado às 16 horas nós vamos ter uma reunião com uns irmãos que têm mais dom, mais empenho, mais dedicação nesta área do levar a mensagem de Deus na evangelização. Então, nós começamos essa conversa hoje, sábado, 16 horas, todos estão convidados, os líderes dos departamentos, dos pequenos grupos estão convidados, e nós continuaremos com esses irmãos, nos dizendo como é que eles fazem para compartilhar a palavra de Deus. E hoje nós vamos ver o que Jesus planejou para nós, o que Jesus tem para nós levarmos as boas novas da salvação para aqueles que andam sem Deus. Como nós alcançamos aqueles que são separados de Deus? E se você é cristão, se você frequenta a igreja de Jesus, aqui frequenta a nossa igreja, você já deve ter uma boa ideia de como compartilhar as boas novas do Evangelho. Por isso nós estamos trabalhando nisso aqui. E talvez você precise até fazer uma colinha para saber o que você deve dizer do que seja importante, mas você deve já ter no seu coração como compartilhar, como testemunhar de Jesus. Se você que ainda não tem Jesus, ainda não se sente parte do corpo de Cristo, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa do perdão que te liberta e ter comunhão com Deus. E certamente essa palavra de Jesus também é para você. Nós conhecemos a essência do Evangelho, só que muitas vezes nós não colocamos em prática. Então, nesse caso, todos nós
devemos olhar para dentro de nós sobre como é que nós compartilhamos o Evangelho de Jesus. E Jesus, ele deu uma palestra para os seus discípulos, uma aula para os seus discípulos, falando exclusivamente sobre isso. E é o que eu gostaria de abordar com você hoje, nesta manhã. E Jesus chamou os 12 discípulos e treinou esses 12 discípulos para irem pela nação de Israel, para pregarem o Evangelho. E veja, tão importante a evangelização, que Jesus se ocupou de treinar especificamente, de instruir, de alertar os seus seguidores para como deveriam fazer, o que deveriam fazer, as dificuldades que iriam encontrar. E essa palestra de Jesus para eles, e que acaba sendo para nós, está no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Eu convido você para abrir a palavra no Mateus capítulo 10. Nós vamos lendo e vamos comentando cada um dos versos, cada uma das instruções que Jesus deixou aqui para os seus discípulos. Mateus capítulo 10, o contexto é esse: Jesus chamou os 12 e falou: agora vocês vão de cidade em cidade e vocês vão declarar que o reino de Deus já está presente. Na pessoa de Jesus, o reino de Deus estava presente. E eles vão sair. E Jesus, então, começa a dar alerta. No capítulo 10, eu vou começar do verso 16. Mateus capítulo 10, 16, eu vou lendo, vou parando, vou comentando com vocês. Eu não vou ler tudo para voltar depois, só vou lendo e vou comentando. Então, nós temos assim, a primeira parte, Mateus 10, 16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença dos governadores e reis como testemunhas, e a eles e aos gentios. Até aí, Jesus começa dizendo: vocês vão enfrentar dificuldade. Eu os envio como ovelhas entre lobos. Eu vos envio e vocês estarão em desvantagem. A ovelha nunca vai levar vantagem em cima do lobo. O lobo é predador e a ovelha é um bichinho pacífico. É um símbolo, né? Até de paz e caridade. A situação é essa. A condição é de desvantagem. Saibam disso, vocês vão ter dificuldades, mas não é por isso que vocês devem rejeitar. Mesmo assim, em desvantagem, em cordeiros no meio de lobos, vocês devem ir. Italiano é complicado, né? A gente fala com a mão. Vocês devem ir. Ele fala: sejam prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Seja prudente. A serpente, ela é prudente, ela sempre foge quando ela vê movimento. Só quando ela se sente acuada é que ela revida, mas a princípio a serpente ela é prudente nesse sentido de fugir a qualquer movimento, a qualquer sensação de perigo. E simples como a pomba. Não complique o que você tem que dizer. Não complique, não fale de teorias, não é por aí que você vai cumprir a missão de testemunhar do Evangelho. Vocês vão ser remetidos aos governadores para serem testemunhas, e aos gentios também. Evangelizar, Jesus está dizendo aqui, é testemunhar. Testemunhar do que Jesus fez na sua vida.
Não é para você teorizar, não é para você falar de teologia, é para você dizer o que Jesus fez na tua vida. Isso é testemunhar. As pessoas podem querer debater com você teologia e religião, mas Jesus está dizendo aqui, vocês vão falar do que foi feito, do que Deus tem feito na vida de vocês. Isso é testemunhar, é falar do que você experimentou. Agora, se você não tem uma experiência com Jesus, é claro que você não tem o porquê compartilhar. Então, parte desse princípio, Jesus fala, vocês vão testemunhar, vão falar, façam isso da maneira correta, simples, de uma maneira do relacionamento que você teve com Cristo, da maneira como Ele tocou no seu coração e no dever que você tem de falar para todas as pessoas. Continuando, Jesus disse assim, no verso 19, mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que vão dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Tudo bem, você está em desvantagem na hora de testemunhar, as pessoas estão cheias de argumentos, elas têm autoridade, elas são prepotentes, você está numa posição de desvantagem, mas não se preocupe com o que você tem que falar, o Espírito Santo vai falar através de você. Você não precisa ter um discurso rebuscado sobre o que Jesus fez na sua vida, você não precisa ter grandes teorias, simplesmente deixe o Espírito Santo atuar através de você, deixe fluir o Espírito Santo vai colocar na sua boca aquilo que Ele quer falar, você é só o porta-voz. Esse é o plano de Deus, você é o porta-voz de Jesus. Não é você que controla a mensagem, não sou eu que controlo a mensagem, mas é o Senhor que irá falar através de nós. E nós precisamos ter essa afinidade e sentir o que Jesus quer falar através de nós. E às vezes isso é difícil a gente entender, às vezes parece meio sem propósito, mas é assim que Deus escolheu para nós. Que de repente Ele fala assim para você, pergunta para essa pessoa se ela está assim ou está assado. Pergunta para ela. Como assim? Pergunta. Se o Espírito está te colocando para você fazer isso, faça isso. E daí vai sair uma conversa que Deus vai usar. Eu já contei aqui mais de uma vez de um pastor australiano que eu conheci quando eu trabalhava no ministério lá no Recife. E ele lá contou essa experiência para mim, lá da cidade dele. Ele estava dirigindo numa estrada, o pneu furou. Ele ficou esperando ver se alguém dava carona para ele. Aí um casal parou uma van, deu carona para ele, ele subiu na van para levar o pneu até o borracheiro. E o Espírito falou para ele, pergunta para eles se eles estão com problema no casamento. Como assim, Senhor? Eles vão me jogar fora da van. Essas perguntas não se faz, é muito pessoal, eu nem conheço os caras, nem sei o nome dele. Pergunte. Vocês me desculpem, eu vou perguntar. Se vocês não quiserem, não respondam. Mas eu vou perguntar para vocês. Por acaso vocês estão com problema no casamento? O cara encostou a van, o motorista, começaram a chorar. E falaram para ele, nós estamos nos separando essa semana. E ele disse, então eu estou aqui porque Deus disse para vocês não se separarem. Vamos conversar sobre isso. E ele pôde ministrar para aquele casal, naquela situação, tremendamente desconfortável para ele. Então, se Deus te coloca, se o Espírito te coloca uma mensagem, uma pergunta, uma questão para você fazer para o indivíduo, sinta, seja sensível, conte, fale dessa coisa. E
é o Espírito Santo que está te usando. Coloque para fora o que você tem que colocar, que o Espírito Santo está te dando. E você não tem que se preocupar, ele vai cuidar do que falar. Então, tem essa questão de que quem faz a mensagem, quem prega, quem convence o coração de um indivíduo, não é você, não é seu argumento, não é sua oratória. Quem convence o indivíduo de que ele é pecador e de que ele precisa da salvação é o Espírito Santo de Deus. E você é a boca do Espírito Santo naquela hora, porque esse é o plano de Deus. Deus não mandou anjos, Deus não mandou oradores, Deus mandou a nós, seus discípulos, para falar, dar o testemunho do que Jesus fez na nossa vida e de que é Ele que vai convencer as pessoas. Por isso você não tem que se sentir fracassado se você falar de Jesus para uma pessoa e aparentemente você não vê resultado. A palavra de Deus não volta vazio, você coloca a palavra no coração da pessoa, o Espírito Santo vai trabalhar. Talvez você seja só um elo de uma corrente, você não é o primeiro, não é um elo da corrente lá no meio. Talvez você nunca veja o resultado final daquela pessoa se a chegar a Cristo. Mas tenha certeza do seguinte, o Espírito Santo está trabalhando. E nós somos esses elos da corrente. E nós temos que fazer a nossa parte. O Espírito Santo está trabalhando, você pode não ver nunca aquela pessoa como um cristão, mas no momento certo ela vai estar prostrada diante do Senhor. Portanto, não se sinta fracassado se você fala de Jesus para uma pessoa e ela não corresponde. Não é questão de amor próprio nosso, não é questão de poder da nossa palavra, é uma questão da ação e do poder do Espírito Santo através de nós. A palavra de Deus diz assim, seguindo aí, mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que vão dizer, naquela hora lhes será dado, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Ele falará por intermédio de você. Agora, ele diz assim, o irmão entregará o seu irmão à morte, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Naqueles tempos que Jesus estava falando isso, os riscos de falar de Jesus eram muito grandes. Os familiares tinham o dever de matar, de expulsar, de deserdar. Aliás, os muçulmanos fazem isso, inclusive, até hoje. Se algum deles, da família, se converter, eles têm o dever de matar. Talvez, no mínimo, de expulsar de casa. Eu estudei com um egípcio no seminário. E ele aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida a Jesus. Seus pais ficaram sabendo disso. O pai e o irmão foram para matá-lo. É o dever do muçulmano matar se você apostata da fé. Mas não tiveram coragem de executá-lo. E o expulsaram para nunca mais vê-lo. Então, esse rapaz, expulso da família, dos seus entes queridos, estava lá estudando, ele se tornou um evangelista, um pregador de Jesus. E mais ou menos é o que Jesus está falando aqui, olha, você vai ter problema com o irmão, com o pai, eles vão se tornar seu inimigo. Mas hoje nós não temos essa dificuldade, porque o evangelho progrediu, cresceu e se posicionou, e hoje nós temos a liberdade
de falarmos da pessoa de Jesus sem que haja retaliação. Se nós quisermos ser missionários num país muçulmano, nós vamos correr risco de vida. É com muita dificuldade que os cristãos conseguem penetrar nos países muçulmanos, não podem entrar lá como pastor, como religioso. Os missionários só conseguem entrar como profissionais e, na sua vida profissional, fazer relacionamentos e compartilhar de Jesus com muito cuidado, porque ainda correm risco de vida. E nós aqui temos essa liberdade, temos a Bíblia, temos a igreja, podemos fazer manifestação em qualquer lugar sobre a pessoa de Jesus, e talvez a gente não aproveite como deveria essas oportunidades. Mas o que Jesus está falando aqui é o seguinte: você vai ter oposição, a oposição vai ser forte, você vai ser tentado a desistir, mas aguarde até a vinda de Jesus. O que perseverar até o fim será salvo. Persevere, ainda que você enfrente oposição, mesmo dentro da sua família. Aguarde a vinda de Jesus. Mas você não precisa ficar paralisado. O seu dever é levar a mensagem de Jesus. Todos odiarão você por minha causa, disse Jesus. Por minha causa odiarão vocês. Percorram as cidades de Israel, ele estava falando para os discípulos lá. E ele fala ir por todo o mundo. E nós temos um mundo todo para compartilhar de Jesus. E aí ele fala por que eles vão ser perseguidos, no verso 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre, e ao servo como seu senhor. Se ao dono da casa chamaram de Beelzebu, quanto mais aos membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Jesus está colocando eles na situação tremendamente difícil. Olha, o discípulo não é superior a seu mestre. Se eles chamaram Jesus de príncipe de Beelzebu, os discípulos deles vão chamar de coisa pior, é isso que ele está falando. Mas ele diz também, não tenham medo, não se sintam intimidados. Aquilo que vocês ouvem, aquilo que nós falamos quando nós estamos sentados aqui no entorno de uma fogueira, só o nosso grupo aqui, isso vocês devem falar à luz do dia. Você deve proclamar dos telhados. E aqui está um pouco daquilo que nós precisamos entender, que é o Evangelho. O Evangelho é para ser falado não às escuras, não no pé de ouvido, tem que ser declarado e tem que ser falado de cima dos telhados. O que ele quer dizer com isso? Que nós devemos proclamar, nós devemos anunciar, nós devemos lançar a palavra. E o Espírito Santo vai fazer a obra no coração daquele que ouve a sua palavra. Mas é preciso chegar a palavra para que o Espírito Santo atue. E esse lançar a palavra é a nossa responsabilidade, é o nosso dever. E Jesus fala, não tenham medo deles. Depois ele continua ainda e fala assim, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não tenham medo de quem pode matar você, possa fazer mal a você. Não tenha medo, é o que Jesus está dizendo, não tenha medo, vocês vão nessa missão, vocês vão ser perseguidos. Quantos cristãos morreram, foram martirizados por causa do Evangelho? E Jesus está dizendo, não tenham medo disso. Vocês estão garantidos, vocês estão seguros na vida eterna. Não tenha medo de quem pode matar o corpo, mas ele não pode matar a alma. Tema a Deus, porque Deus pode matar o corpo
E Deus pode matar sua alma e te colocar no inferno. Tema Deus. Então, a nossa fidelidade aqui está sendo colocada em prova. E Jesus está trabalhando com o medo que eles vão sentir. É a segunda vez que Jesus fala, não tenham medo. Olha, se chamar a mim de Beelzebul, vão chamar vocês de coisa pior. Não tenham medo. Aqui ele está dizendo, se alguém matar, tiver que matar algum de vocês, não tenham medo. E saibam disso, dos 12 que estavam aqui nessa reunião, o único que aparentemente morreu de velhice foi o apóstolo João. Todos os outros morreram martirizados. E Jesus está dizendo, não tenha medo se essa for a sua sina, porque Deus está sob controle. E ele continua dizendo assim para eles, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Até o cabelo da sua cabeça estão contados. Nenhum cabelo cai sem que o Pai Celeste saiba. Portanto, não se esconda. Portanto, não fique paralisado. Você tem um testemunho a dar, Deus está te observando, Deus conhece tudo, todos os arredores, mas a mensagem é prioritária em relação às circunstâncias. E ele fala um terceiro, não tenha medo aqui. Ele fala, portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Não se sinta incompetente, não se deprecie, não pense que testemunhar de Jesus esteja além da sua capacidade. Você só pode testemunhar daquilo que você experimentou, e é dessa sua experiência com Jesus que você tem que falar, você não tem que criar nada, e você só não pode se omitir. É isso que Jesus está aqui. Jesus está com esses 12 homens aqui, ele não tem um plano B. O plano de Jesus é anunciar o Evangelho que foi anunciado, cresceu, se espalhou por todo o mundo, e hoje todo mundo tem ouvido e ainda tem povos não alcançados. Desde 2000 anos atrás, ainda não alcançamos todo mundo, mas esperamos que isso aconteça para que Jesus volte. Jesus continua e ele diz assim, no verso 32, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, o que Jesus espera de nós? Quem me confessar diante dos homens? Jesus espera de nós, cristãos, confessá-lo diante dos homens. Mas ele diz assim, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que estás no céu. Na obra de Jesus, não existe lugar para covardia. Não existe lugar para negligência, não existe lugar para indolência. Ouça o que Jesus está dizendo aqui. Quem me confessar diante dos homens, eu vou confessá-lo diante do Pai. Jesus, ele exige de nós comprometimento com o seu Evangelho. E ele continua assim, não pensem, no verso 34, não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos dos homens serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que Jesus está dizendo aqui? Que ele vem antes das nossas relações mais íntimas, mais pessoais, com aquelas pessoas que nós mais amamos, a nossa família imediata. É o pai, é a mãe, é o filho, é a filha, é a nora, é a sogra. Ele fala assim, é necessário romper.
com as tradições que nós herdamos desses entes queridos, para estarmos alinhados, comprometidos com Cristo. Jesus nos coloca na parede com relação à nossa fidelidade aqui. Nós temos que estar mais perto de Jesus do que com todos os laços mais afetivos que nós temos na nossa vida. Senão, ele diz aqui e repete aqui, não é digno de mim, não é digno de mim quem não tem um compromisso sério com Ele. Ele diz assim, continuando, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Jesus começa, quem não toma a sua cruz, não há cristianismo sem cruz. Não há cristianismo sem sacrifício daquilo que nós prezamos, sem renúncia. Sem renúncia, não há como obedecer Jesus. Você é capaz de praticar uma renúncia, uma demanda tão radical como essa que Jesus está colocando aqui nesta palavra? Essa é uma palavra muito dura, mas é Jesus que está dizendo, quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Quem não segue Jesus, não é discípulo de Jesus. O discípulo implica em você ter um mestre, um tutor. E você não seguir a Jesus, não obedecer a Jesus, não faz de você. Você pode dizer que você é um discípulo de Jesus, mas você não é. É isso que ele está dizendo aqui. Quem não me segue, quem não toma a sua cruz e não me segue, quem não me obedece, quem não anda comigo, esse não é o meu discípulo, não é digno de mim. Não é meu discípulo. Ainda que você se intitule, se eleja como discípulo de Jesus, ele está dizendo aqui que se você não segue, se você não obedece, você não é discípulo, não é seguidor de Jesus, pelo menos não. E Jesus é muito claro aqui. E nós temos que olhar para a nossa vida aqui. Frequentemente, Jesus falava assim, olha, vamos-nos daqui que eu tenho outros lugares para pregar o reino de Deus. E sair andando com eles à frente, à frente, à frente. Seguir a Jesus, a gente não fica estático. Seguir a Jesus, a gente não fica parado em casa. Seguir a Jesus, nós não estamos no comodismo. Ele continua aqui e diz assim, quem achar a vida, quem acha a sua vida, a perderá. Quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem acha a vida, a perderá. Mais ou menos ele está querendo dizer o seguinte, quando você constrói, luta, estabelece, coloca a sua vida ali, e se dedicou toda a sua vida, todos os seus recursos, todo o seu tempo, todo para você construir a sua vida e falar, agora está tudo bem, você vai perder tudo isso, porque tudo isso é terreno e não tem valor eterno. E ele está dizendo, quem perder a sua vida por amor a mim, vai achá-la, vai encontrá-la. Quem perder sua vida por amor a mim, ou seja, quem deixar de investir nos seus prazeres, nas suas realizações, nas suas coisas, toda vez que você deixa de fazer isso por amor de Jesus, você está encontrando a sua vida, porque a sua vida, a vida em Jesus é a vida que tem valor para a eternidade. O resto vai ficar tudo aqui. Então, Jesus fala numa passagem aí que nós devemos lutar para construir coisas que têm valor para a eternidade, não nas coisas que têm valor terreno. Então, amado, não deixe de proclamar o Evangelho para realizações pessoais. Não que Jesus seja um carrasco e você não deva ter realizações pessoais, mas essas realizações, elas são secundárias
em relação à pessoa de Jesus. O Evangelho de Jesus é prioritário. Essas realizações pessoais que a gente busca, elas não têm a paga que elas prometem. Quem tem a paga que promete é Jesus, que te dá a vida eterna. Jesus espera que nós sejamos discípulos autênticos. É uma proposta desafiadora essa de Jesus. Perder a vida por causa de Jesus é viver para Ele. Essa é a proposta de Jesus nesse texto. E isso é o que Jesus espera de nós. E nós temos que olhar para essa proposta de Jesus, que ela é muito difícil, muito desafiadora, muito rigorosa, muito severa, e precisamos olhar para dentro de nós sobre a maneira como nós divulgamos, proclamamos, anunciamos o Evangelho. E ver se não tem algum tipo de resistência dentro de nós. A resistência dentro de nós, às vezes, é uma causa espiritual. Quero que você saiba disso, que você pode não conseguir pregar o Evangelho porque existe uma barreira espiritual que você não vê, que você nem sabe, mas ela existe. E nós, às vezes, estamos desatentos sobre a barreira espiritual que nos impede de anunciar o Evangelho. Daniel, o profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, ele orou a Deus e ele pedia para Deus mandar alguém para ajudar ele a libertar o povo do domínio de Nabucodonosor. E não acontecia nada, e ele orava dia e noite, jejuava, e estava triste, e a coisa não acontecia, até o dia que o anjo veio até ele. E o anjo falou assim para ele: desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia, que é um anjo, não vou entrar no mérito aqui, peço que você acredite em mim, o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu 21 dias. O que o anjo está falando aqui? Daniel orou, pediu, o anjo queria vir, mas esse príncipe da Pérsia, essa entidade espiritual, esse principado espiritual, resistiu a 21 dias. Ele ficou 21 dias sem vir socorrer o servo, o profeta de Deus, porque ele teve uma batalha espiritual. E pode ser que você queira pregar o Evangelho, que você queira falar de Jesus, e tem uma barreira espiritual e você não consegue enxergar, você empurra, mas você não sai, você está numa redoma e você não consegue sair disso para romper, para falar de Jesus para outras pessoas. Então você precisa orar por isso. Paulo fez a mesma coisa. Paulo escreveu para os Tessalonicenses assim: quisemos visitá-lo, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas 2, Satanás, porém, nos impediu. Barreira espiritual. Satanás nos impediu, nós tentamos, não consigo chegar até vocês, e é a ação de Satanás. E eu quero chamar a atenção sua, meu amado. Se talvez haja dificuldade em proclamar, em anunciar o Evangelho de Jesus, é porque tem essa barreira espiritual aqui te impedindo, mas que você não enxerga. E você precisa orar para Deus, para Ele desmanchar essa barreira. Pode ser que no entorno dessa igreja tenha uma barreira espiritual, que a gente precisa orar para romper aqui para dentro do bairro. O Evangelho de Jesus não vai ficar preso. E nós não podemos ficar vítima de uma situação dessa daí. Talvez também, pode ser, que nós mesmos colocamos em nós essa barreira. Às vezes nós colocamos dentro de nós uma barreira. A gente não evangeliza por quê? Por que eu não evangelizo? Tem muitas causas que pode ser.
Pode ser que eu não sou salvo, então eu não tenho do que testemunhar sobre Jesus. Pode ser que eu tenha um pecado escondido e eu vou me sentir muito hipócrita em falar de Jesus sem ter lidado com o pecado. Pode ser que eu me julgue, eu não estou preparado, vou deixar isso para os especialistas, para os estudados. Não existe especialista estudado em termos de Bíblia, em termos de assunto espiritual. Eu sou muito tímido, eu estou acanhado. Pode ser comodismo, preguiça, indolência, não importa. Nós precisamos ver se nós não nos colocamos dentro dessa redoma aqui e nos fechamos dentro dela e deixamos o mundo correr. Se nós estamos fechados dentro dessa redoma aqui, e nós colocamos sobre nós precisamos enxergá-la e nós precisamos rompê-la para poder falar de Jesus. Ore para o Senhor. Existe a obediência. Jesus disse assim: vão e façam discípulos de todas as nações. Todas as nações. Aqueles 11 lá eram muito poucos. Decorridos 2000 anos, nós ainda não conseguimos atingir todas as nações. Então, Jesus não estava falando só para 11. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei sempre com vocês. Vão. É uma ordem, é uma coisa que nós devemos obedecer. É um dever. O apóstolo Paulo, ele arrazoava, e a lógica dele era assim. Cadê a lógica do Paulo? Quanto nos pesa... Deixa eu achar aqui que eu perdi a lógica do Paulo. Cadê? Aqui está. Como invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como? Como ouvirão se não tem? Então, precisa alguém pregar para alguém ouvir, precisa ouvir para crer, e precisa crer para invocar a Deus, indo de marcha ré. Mas a lógica dele é essa: como ouvirão se não tem quem pregue, quem testemunhe? E Paulo se sentia no dever, e essa é uma lógica que tem que perdurar em nós. Como ouvirão se não há quem anuncie a palavra? E esse como, ele está esperando que a gente diga, sou eu que tenho que fazer isso aqui. Paulo, ele se doía com isso, ele se preocupava com isso. Ele fala: a mim me pesa esse dever de pregar o Evangelho. A mim me pesa essa tarefa. Eu tenho isso dentro de mim. Então, o que ele espera de nós é a gente sentir que a gente também tem esse sentimento, que essa responsabilidade, ela esteja também dentro de nós. Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos romper com essa barreira, talvez, que nós mesmos nos impusemos, ou talvez que o diabo tem nos contido, nos mantido. Jesus não tem um plano B. Deus não falou que ia mandar uma legião de anjos, Deus não falou que ele ia sair fazendo e convertendo todo mundo. Ele colocou isso dentro de nós. Nós somos um funil dessa ação. Deus, o Evangelho só vai chegar às pessoas através de pessoas, de discípulos de Jesus. Então nós somos esse funil e nós temos que carregar essa mensagem, deixar fluir essa mensagem através de nós. Olha para dentro de você. Eu espero que você se sinta desafiado com essa palavra. Não se esconda, não arranje desculpa, mas olha para dentro de você.
Não deixe essa palavra perder força dentro de você. Pensa que... Olha, nós vivemos numa cidade que aqui tem quanto? 14, 16 milhões de pessoas, no entorno, na grande São Paulo, mais de 20 milhões de pessoas. Será que não tem ninguém que você consegue testemunhar de Jesus? O que está de errado na nossa conta, na nossa visão? Ah, eu não tenho jeito de falar? Pois bem, esse mês aqui nós vamos ter a Páscoa. Convide a pessoa para vir assistir o culto da Páscoa, para ouvir falar de Jesus. No sábado seguinte tem o aniversário da igreja. Convide a pessoa para vir aqui ouvir falar de Jesus. Depois passa o outro domingo, no outro domingo é Dia das Mães. Traga a pessoa para ouvir falar de Jesus. Onde é que está a dificuldade? Onde é que está o problema? Onde é que está? Não tem outro plano, irmãos. Se revira a Bíblia, não tem outro plano. O plano é pregar o Evangelho através do nosso testemunho. E nós temos uma responsabilidade. E nós temos que responder a essa responsabilidade que nos está delegada. Jesus falou, esse texto que nós lemos, para 12 pessoas. E hoje, essa mensagem está em quase todo mundo. Tem partes ainda distantes de pessoas não alcançadas, mas tem missionários indo lá e quase todo mundo já, pelo menos, ouviu. Pode até ter recusado, mas ouviu falar de Jesus. Nós precisamos sentir dentro de nós essa responsabilidade. É meu dever, é teu dever. Nós precisamos sentir essa responsabilidade. E nos posicionarmos. E nos corrigirmos. E nos dispormos a falar de Jesus. Falar do que Jesus fez na tua vida, faz na tua vida, como Ele responde às tuas orações, como Ele te abençoa. Abençoe as pessoas com isso. É isso que Ele espera de mim e de você. E o Espírito Santo vai fazer a outra parte que não compete a nós, que é tocar e salvar a pessoa. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão, Senhor, pela maneira como nós nos comprometemos e, às vezes, com displicência, às vezes com negligência, Senhor. Nós pedimos, em o nome de Jesus, que o Senhor rompa com as barreiras que nos impedem de anunciar o Evangelho. Sejam barreiras espirituais colocadas no nosso entorno pelo inimigo. Nós pedimos, em nome de Jesus, que a Tua palavra prevaleça, em que o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, e que a porta que o Senhor abrir, ninguém poderá fechar. E nós pedimos que o Senhor abra essa porta na nossa vida, para entrarmos no mundo, entrarmos no reduto do inimigo e pregarmos o Teu Evangelho como o Senhor pretende, Senhor. Abençoa a nossa vida para fazer isso, Senhor. Dá-nos a coragem, tira-nos o medo, Senhor. E se por acaso os empecilhos são coisas que nós mesmos colocamos para nós mesmos, que a gente possa também estar se livrando desses empecilhos, nos arrependendo deles, ó Pai, e dizermos como Isaías, o profeta Isaías, quando o Senhor perguntou: a quem enviarei? E ele disse: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida como discípulos de Jesus, que a gente possa testemunhar e falar das grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida,
e possamos, ó Pai, abençoar outras pessoas que estejam distante de Ti nessa hora, mas que o Senhor está buscando e resgatando. Pai, nós pedimos que o Senhor nos faça um utensílio de honra, um utensílio útil na Tua obra, pois oramos assim em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar.